Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá, ouvinte do Mulheres de Esperança. Damos-lhe as boas-vindas a esta meia hora connosco. Ouça esta música e depois faça o possível por ouvir o resto do programa sem interrupções. Porque me proteges, porque espero em ti, porque me aceitas, sou feliz. És o meu refúgio, a minha proteção, guias meu caminho, sou feliz. Espero em ti, porque me aceitas, sou feliz. És o meu refúgio, a minha proteção, guias meu caminho, sou feliz. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Sara, nem me deixaste dizer nada? Estavas com pressa ou quê? Desculpa, Sónia, não foi por mal, mas a conversa de hoje é um assunto tão sensível e difícil que, olha, desculpa. Pois, pela tua cara já vi que veio uma daquelas histórias. E esses papéis que tens na mão e que não paras de ler é o quê? Pois, Sónia, a história está nesta carta, contada por uma pessoa que pediu para não ser identificada, mas ao mesmo tempo acha ser muito importante que ouçam a sua experiência tão difícil e dolorosa. Bom, despertaste a minha curiosidade e pela tua cara vejo que é bem complicado o assunto. Então, esta pessoa escreveu assim: eu tinha só 6 anos de idade. Nesse dia cheguei da escola, os meus pais tinham saído, fiquei aos cuidados de um tio. Este tio, antes que os meus pais tivessem tempo de chegar a casa, molestou-me sexualmente. Tive tanto medo que gelei. Não sabia o que fazer, estava confusa, sentia-me perdida. Ninguém me tinha avisado que uma coisa destas podia acontecer. Aliás, eu nem entendia muito bem o que estava a acontecer. Sara, até senti um arrepio e pensei na minha filha. Como é que vamos avisar uma criança de uma coisa destas? É difícil, Sónia. E o pior é que acontece a muitas meninas e meninos. É algo, infelizmente, muito comum e é muito triste. Afinal, a infância deveria ser um tempo de lembranças doces e agradáveis, sem preocupações. E para a Clara, foi pior do que uma preocupação. Vamos ouvir o resto, diz ela. A minha infância foi sempre cheia de medo. Um medo que ainda hoje me persegue. Depois do meu tio me ter molestado pela primeira vez, ele fez-me prometer que nunca contaria nada a ninguém e eu fiquei com muito medo de contar. Dentro de mim pensava que isto me tinha acontecido porque eu tinha feito alguma maldade que merecia castigo. Esse pedido do tio parece ser algo muito comum nestes casos. A promessa de não contar a ninguém.
E para que o ouvinte não pense que tiramos isto de algum livro ou novela, temos hoje connosco uma mulher que sofreu no seu corpo tudo isto e muito mais que acabamos de contar. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. E para que o ouvinte não pense que tiramos isto de algum livro ou novela, temos hoje connosco uma mulher que sofreu no seu corpo tudo isto e muito mais que acabamos de contar. Vamos ouvi-la agora mesmo. Margarida, obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre a sua experiência pessoal e sobre o que é bom que os pais e as crianças aprendam para se defenderem destes predadores. Obrigada eu, Sara, pelo convite. Obrigada, Sónia, também. E é muito importante realmente estar aqui para poder partilhar um bocado aquilo que as crianças também podem aprender. Então, Margarida, eu vou fazer-lhe a primeira pergunta, que é, hoje em dia fala-se muito de crianças que são molestadas e abusadas. Pode definir a diferença entre uma coisa e outra, porque eu sei que não é a mesma coisa. Não, numa violação, o predador normalmente inflige dor à própria criança. Portanto, à criança, ao adolescente, ao jovem, existe uma parte de dor no próprio corpo. Enquanto que o abuso sexual, por norma, começa com carícias, com miminhos, com anda cá, com elogios, e é todo vai crescendo. No abuso sexual vai crescendo. Mas pode levar depois à violação. Sim, dentro dos abusos pode levar à violação. Mas uma violação, quando é tratada como violação, normalmente é com queixas de dor e, por norma, a vítima tem tendência de partilhar que foi violada ou de fazer denúncia que foi violada. Já no abuso sexual não acontece isso. Margarida, nós sabemos que o abuso foi algo que fez parte de uma grande parte da sua vida. Como começou e em que circunstâncias? Desculpe, nós agora vamos dissecar um bocadinho a sua história, que eu sei que é difícil ser contada, mas é importante ser contada. Portanto, na minha vida o abuso sexual surgiu por volta dos 8 anos, ao passar férias com o meu progenitor, porque não se pode chamar de pai alguém que nos maltrata dessa forma. Portanto, ao passar férias com ele, numa das noites, ele pegou em mim junto do quarto onde eu estava com os meus irmãos, levou-me para o quarto dele e violou mesmo naquela noite. A partir daí, portanto, foi parece que às vezes a vítima fica com um letreiro na testa, sou vítima ou abusa de mim, e foi um bocado isso que aconteceu por volta até aos 20 anos, portanto, por várias pessoas. Por várias pessoas, sim. Isso é que é uma coisa impossível quase de entender, porque foram várias as pessoas que lhe fizeram esse mal. Foram várias as pessoas, sim, no contexto de proximidade. A maior parte delas foi no contexto de proximidade comigo. Portanto, aos 14 anos voltei a ser violada pelo meu irmão e dos 14 aos 19, quase 20, por alguém que me criou como pai. Margarida nunca se queixou? Vontade não faltava. Porquê é que não se queixava? O problema eram as ameaças constantes, se tu contares a alguém, tu voltas para uma instituição, visto que eu vivi numa instituição. Se contas a alguém, vai ser a tua palavra contra a minha. Olha, vê lá o que é que tu vais contar, porque não é bem assim. Olha, tens uma prenda aqui ao teu lado, porque te portaste bem. Toda uma série de nos tentar calar, manter o silêncio na vítima. E é difícil uma vítima que está a passar pelo momento do abuso poder falar alguma coisa que quer que seja. Especialmente quando se é criança e adolescente, não é? Exatamente. Ou quando é manipulada, a maior parte das vezes, sim. Minha querida, cada vez que você sofria a invasão do seu corpo, que eu chamei isto de invasão do seu corpo, quais eram os sentimentos mais fortes que a dominavam? A raiva, acho que era a primeira. A raiva, a culpa, o medo, a indiferença também do que as outras pessoas poderiam pensar. Ou se eu contasse, será que tipo de
tomada que as outras pessoas iam ter para comigo, e achava que iam se tornar indiferentes, e foi isso que aconteceu ao longo de muitos anos. O facto de eu querer contar e olha, já esquece, isso é passado, deixa. Porque tentou alguma vez? Sim, tentei, mas fui calada logo no início. Não podes contar isto a ninguém, isto é algo que não deve ser dito. Portanto, foram muitos anos de silêncio, muitos mesmo. E não havia aquela capacidade, aquela coragem de se poder contar, porque a maior parte era o medo. Para onde é que eu vou se eu contar? Eu já vivi numa instituição, então se eu contar, eu volto para uma instituição enquanto não completar os meus 18 anos. A Margarida mencionou uma coisa nesses sentimentos que a invadiam, falou sobre culpa. Culpa de quê? Se você não tinha culpa nenhuma. A vítima acaba por sentir culpa. E esse é um dos aspectos que acho que mais petrifica a própria vítima, porque se as coisas estão a acontecer, então é por minha culpa, ou é porque eu aceito, ou é porque eu deixei, ou é porque eu afinal sou má e até mereço, e todo dentro de nós vai invadindo uma situação de um momento de culpa, e é difícil sairmos dessa culpa se não tivermos ajuda. E foi você que pôs um ponto final nisso, ou teve ajuda de alguém? Inicialmente eu falei com alguém que acabou por falar com o predador em causa e ameaçou, dizendo que se acontecesse mais, que iria denunciar, e a partir daí eu comecei, ok, isto vai ser o ponto final. Se voltar a acontecer, eu vou sair da situação onde eu estou e vou me embora para algures, porque não tinha mesmo para onde ir. E assim foi, aconteceu novamente, ainda foram uns meses a acontecer. E eu disse, acabou, isto tem um ponto final, isto não dá mais. Já tinha tentado o suicídio aos 17 anos, portanto, a mão de Deus esteve lá comigo e disse, não é este o teu fim, não vai ser esta a tua última parte da tua vida, tu tens muito mais para a frente. E ao fazer quase 20 anos, eu disse, pronto, é o ponto final, é agora. Eu já namorava, eu vou completar a minha vida com o meu namorado, não vou ficar aqui, e decidi sair apoiada um bocado pelo meu namorado, que na altura éramos só namorados. Este sofrimento todo a que foi sujeita marcou a sua vida como mulher, claro. O facto de por fim ter uma família não trouxe o equilíbrio e o esquecimento que tanto precisava? De maneira nenhuma. Eu acho que ao longo dos anos de casada, ano a ano, parece que ia aumentando uma dor cá dentro, um desagrado, uma inutilidade para comigo, tanto como mulher, como mãe, como pessoa. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus eu tenho muitos amigos, mas nem isso me estava a ser a razão para que eu pudesse continuar a querer viver. Nem o amor do seu marido? Nem o amor do meu marido, porque eu não me senti realizada como mulher. Eu não me senti realizada como mulher, porque é que o amor do marido iria fazer? Se eu própria não era boa para corresponder como mulher. E aos 35 anos eu disse, é um ponto final aqui, é agora que eu vou terminar com a minha vida e não vale a pena. Eu já tinha Nem os meus pensou nos filhos. seus filhos? Por pensar nos meus filhos é que eu disse que ia ser o ponto final, porque Sim. eles não mereciam uma mãe que estava numa depressão, nas últimas de uma depressão, e não estava a ser boa mãe, não estava a ser carinhosa, pelo menos era o que eu pensava. Sim. Nunca foi algo que eles me dissessem que não tenha sido. Mas eu disse, não, eu não sirvo, um dia o meu marido casa, é novo, tenho outra mãe para eles, e isso tudo foi difícil de gerir. Eu disse, não, vai ser agora o ponto final. Despedi-me durante um verão, despedi-me das minhas melhores amigas, despedi-me da minha família sem que eles se apercebessem, porque eu já estava... Dentro de si você ia fazendo essa despedida? E dentro de mim e com as pessoas mesmo sem elas E as saberem. pessoas não se apercebiam? Não se aperceberam. Uau! E foi necessário buscar, ao falar com um médico muito querido, ele disse, não, isto não vai ser o ponto final, eu vou procurar ajuda consigo e vamos batalhar juntos. E então encontrou uma psicóloga que me começou com o processo de terapia. Quer falar-nos um pouquinho sobre esse processo? Foi muito complicado, porque entrar numa terapia e ter que aceitar um tratamento
forte, porque foi isso que aconteceu. A terapia de choque mesmo foi muito difícil, porque não basta, eu já tinha percorrido outros psicólogos, já tinha pedido ajuda, mas a resposta que eu tinha dos psicólogos era eu falava, mas onde é que estava a ajuda? Era esquece, tens uma família bonita, vamos seguir em frente. Não é isso que a vítima quer ouvir. A vítima quer algo mais, alguém que diga, ok, estou aqui ao teu lado, vamos ver o que é que juntos podemos Vamos fazer. tirar essa dor de dentro de ti. Vamos trabalhar cada dor, e foi isso necessário fazer. Abrir cada caixa da dor, cada momento, cada patamar das faixas etárias que surgiram. Por mais que pudesse ser banal para mim, pensar, porque já vivi assim, isto é normal, então, mas não, foi necessário trabalhar a fundo, escarafunchar a ferida, abrir a cicatriz que estava ainda em ferida, escarafunchá-la mesmo, trabalhá-la, limpá-la, para então aí sim fazer o processo da cura e da libertação. Margarida, eu estou muito curiosa e a pergunta que lhe vou fazer vai, com certeza, penso que as nossas ouvintes também estarão curiosas. Você conseguiu perdoar essas pessoas que lhe fizeram mal? Perdoei, sim. Perdoei Como todas é que isso elas. foi? Perdoei todas elas porque eu creio que sem o perdão nós não temos uma vida plena. E com o perdão não serve para libertar o outro. O perdão serve simplesmente para nos libertarmos a nós de toda a dor que sentimos. O perdão para o outro, depois ele faz o que quiser com o perdão que lhe é concedido. Mas a minha parte foi perdoar, e foi isso que eu fiz. Mesmo antes do meu pai morrer, eu tive isso, ainda não tinha feito terapia, já tinha ido lá perdoá-lo, porque eu sou crente e ele não era, e eu pensei, não, ele fez aquilo num ato de incapacidade dele, pensei eu, e não, então fui ter com ele e disse-lhe, olha, lembras-te que tu me fizeste durante aquele tempo? Eu perdoo-te. Virei costas e já não o quis ver mais. Ele acabou por morrer depois, 2 anos depois, mas pelo menos levou o meu perdão com ele. E eu nunca tinha visto meu pai chorar, e vi-o chorar naquele dia. Nós sabemos que a Margarida hoje em dia dedica a sua vida, em grande parte, além de cuidar da sua família, a fazer prevenção contra o abuso sexual nas escolas. Como é que tem sido esse trajeto? Olha, tem sido um trabalho agridoce. É um trabalho agridoce, Sara, porque é importante nós levarmos esta mensagem às crianças, ensiná-las de que ninguém toca no corpo delas, que há toques bons, que há toques maus, que há segredos bons e há segredos maus. E esses segredos maus, no que concerne ao abuso sexual, jamais deve ser guardado. E nós ensinamos isto às crianças na nossa associação. Portanto, é um trabalho pela associação que eu estou a fazer a nível voluntário, de escola em escola. Neste momento já atingimos, eu não quero dar aqui um valor porque não fiz as contas, mas cerca de 300 salas, atingindo o patamar talvez de 5.500 alunos, portanto espalhado pelo país inteiro num ano e meio. Temos de tirar o tempo de férias deles, porque em tempo de férias não há este tipo de sensibilização nas escolas, mas tem sido tão gratificante. Portanto, Deus usa a nossa experiência pessoal para que nós possamos ir mais além. Durante todo o meu processo de crescimento, eu converti-me aos 13 anos, e um dos versículos que sempre me marcou foi: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era difícil digerir esse versículo, confesso. Eu só dizia, mas Deus, propósito, onde é que há um propósito nisto tudo? E quantas vezes eu dizia, não bastava uma vez para poder ter a experiência de poder falar daquilo que aconteceu, ou poder ser útil para alguém? E os anos foram passando, e até que eu descobri, sim, Deus tem um propósito para tudo. Mesmo que nós pensemos, é porque ela passou mais do que eu. Não, Sara. Cada dor é uma dor. Cada situação que a vítima passa é uma situação, e nós não devemos igualar nenhum sofrimento uns aos outros.
Nós devemos sim usar a nossa experiência para poder usar outros e não para nos estarmos a comparar uns aos outros. E só mesmo pelo amor de Deus, que transcende qualquer situação, é que nós chegamos onde chegamos e estamos onde estamos. E usarmos a nossa força de vontade, porque acaba de ser a força de vontade também para seguir em frente, e usar o poder que Deus nos dá, que Deus nos coloca nas mãos para fazer a diferença nos outros. Margarida, como é que as crianças, num desses colóquios que faz, como é que as crianças reagem às suas palavras? É interessante porque primeiro tanto os professores como as crianças, porque nenhuma palestra é dada sem o professor titular dentro da sala de aulas, para ter um adulto lá também comigo. E inicialmente as crianças, quando se fala o abuso sexual, elas ficam muito paradas, muito sossegadas, só que depois, conforme vou interagindo com as crianças, já a criança fala, a criança interage, a criança quer perguntar e não para, eu tenho que pará-los porque eu tenho que seguir para outras salas, mas tem sido muito motivador ver o interesse das crianças e mesmo o interesse dos professores, porque no final grande parte dos professores vem ter comigo e diz-me muito obrigada pelo que me veio ensinar. E eu digo, não foi assim que eu vim ensinar, foi aos seus alunos, foram estas crianças, não. Não, Margarida, veio-me ensinar a mim como lidar com estas crianças e como lidar com possíveis crianças que eu venha a ter. Eu, ok, senhor, tu não estás só a chegar às crianças, tu estás a chegar a cada adulto. E às vezes não é só um professor que está dentro da sala de aulas, são vários adultos. A Margarida, com certeza que não podia estar a falar de tudo isto, que tem estado a conversar connosco sem ter a certeza da sua identidade em Deus, quem você é realmente, verdade? É verdade, não. É só mesmo por Deus e saber que nós, apesar de tudo, apesar do sofrimento, nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus formou-nos já dentro do ventre da nossa mãe com um propósito. E quantas foram as situações de livramento que eu vi desde pequenina. Até hoje, e ainda hoje como adulta, eu vejo o livramento de Deus na minha vida. E é impossível não acreditar que existe um Deus que, apesar da dor, do sofrimento, que apesar de toda aquela amargura, que não é fácil lidar com esta situação, nem mesmo para mim, que eu fui a vítima, não sou, fui. Neste momento eu sou uma sobrevivente porque Deus me trouxe até aqui como sobrevivente. Só mesmo pelo amor, pela graça de Deus e porque Deus nos ama de uma forma incondicional. E nós ficávamos aqui a ouvi-lo o resto do dia, não é? Mas infelizmente temos que fechar o programa, mas queremos agradecer-lhe muito, 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 Margarida, este tempo que nos dispensou, que nos dedicou e que dedicou a milhares de ouvintes por este país e não só. Com certeza que ficaram fascinados com a sua história, com aquilo que contou, com a maneira como expôs a sua vida e como, ao falar consigo, sentimos essa paz e essa doçura que Deus coloca na sua vida, que só pode vir dele, porque uma pessoa que passa o que você passou devia ser dura, devia ser impertinente, devia ser irritadiça, sei lá, essas coisas, fria, e não, você não tem nada disso. E nós ficamos muito, muito agradecidos, Margarida, por ter vindo ao programa Mulheres de Esperança, trazer esperança àqueles que estão a passar pelo mesmo que você passou. Obrigada, Sara. Se algum ouvinte desse lado esteja a passar por isso ou que já passou, não tem que viver sozinho, procura ajuda. Deus manda anjos também para nos ajudar. Obrigada. Mulheres de Esperança. És tudo que eu sonhar. Posso enganar quem sabe o meu pensar. Tu conheces tudo
olhaste para mim antes de eu saber. Não posso alcançar tua forma de pensar. És tudo que eu sonhar. Posso enganar quem sabe o meu pensar. Tu conheces tudo que eu sou. Não há onde eu queira estar, só em teus braços, só em teus braços de amor, só em teus braços, oh, de amor, só em teus braços, oh, de amor, só em teus braços. Sara, o silêncio não é permitido em rádio, mas eu não tenho palavras. A história da Margarida deixa-me sem palavras. É difícil, sobretudo este assunto do perdão. Como perdoar? Isto só é possível, o perdão só é possível quando entendemos o grande amor de Deus ao dar-nos Jesus, que ao ser martirizado disse as mesmas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É importante perceber que não temos que aceitar o mal que nos fazem, mas podemos escolher não nos vingarmos, nem continuar a nos magoarmos uns aos outros, agarrando-nos à dor. Podemos perdoar, temos que perdoar. Deus pode ajudar-nos nesse difícil empreendimento. Podemos entregar-lhe essa mágoa, pedir-lhe que Ele tire de nós esse sentimento de dor e traição. Ele pode fazer, Ele vai fazer. Ele vê-nos como suas filhas lindas, limpas e inteiras. Este não foi um programa muito fácil, mas foi muito necessário. Esperamos, querido ouvinte, que possa ter tirado dele alguma ajuda pessoal ou mesmo que a tenha capacitado para entender a dor de outras pessoas e tentar alcançá-las. Para a semana voltamos no horário habitual. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.